Nós temos um grande problema no mundo. Um grande problema, e não é de hoje. Desde que o ser humano era apenas um casal lá no Jardim do Éden. Desde a Arca de Noé, quando havia apenas 8 pessoas, Noé e a sua família. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e 3 noras. 8 almas. Quando Deus decidiu começar tudo de novo, Ele começou com 8 almas. Hoje, são 8 bilhões de pessoas no mundo. 8 bilhões de vontades diferentes. Diga, 8 bilhões de vontades diferentes. É o que nós temos no mundo hoje. Quando havia apenas 2, já foi um problema. Hoje nós temos 8 bilhões de seres humanos vivendo nesta terra. Cada um com uma vontade única. Cada um com a sua própria vontade. 8 bilhões de pessoas, todas elas achando que estão certas. Não é possível todos estarem certos ao mesmo tempo, mas todo mundo acha que está certo. A pessoa do seu lado acha que está certa. Seu marido, sua esposa, seu filho. Vocês brigam o tempo todo e todo mundo acha que está certo. Por quê? Porque cada um tem a sua própria vontade. E eis aí a raiz do problema da humanidade. É a própria vontade. Mas eu não estou aqui para falar do mundo. Porque o mundo, escute o que eu estou lhe falando, não sou eu, na verdade, a Bíblia já fala isso. Essa terra vai pegar fogo. E quem vai atear fogo nessa terra não é Deus, é o ser humano. O choque dessas vontades todas, o choque das pessoas que não aceitam umas às outras, que querem impor o seu jeito sobre os outros, vai fazer com que essa terra derreta. Essa terra já está condenada, segundo a profecia da palavra de Deus. E as notícias estão aí para todo mundo conferir. Hoje os noticiários estão pregando a Bíblia. As notícias estão pregando a Bíblia, estão pregando o Apocalipse, estão anunciando os sinais que a Bíblia já profetizava. Então, o mundo, esqueça, ninguém aqui nesse estádio, ninguém, nem nesse estádio, nem nenhuma parte do mundo vai salvar o mundo. Porque o problema do mundo são as vontades. Que as pessoas não se submetem, não é umas às outras, não se submetem a Deus. E se não se submetem a Deus, vão submeter a quem? A vontade humana é a coisa mais traiçoeira que existe dentro de você. As nossas vontades nos enganam. O mundo diz para você que você é livre, que você tem direito de fazer o que você quiser, que se o teu coração mandar, você deve seguir. A mensagem do mundo é essa. As pessoas são ensinadas a resistirem qualquer tipo de disciplina, controle. Elas não querem se submeter a ninguém. O diabo conseguiu colocar dentro do coração humano esse pensamento. Primeiro, que ele não existe. O diabo conseguiu convencer a maioria das pessoas que o diabo não existe. Primeira grande vitória do diabo. Segunda grande vitória do diabo:
convencer o ser humano que ele deve e pode fazer tudo o que ele quiser, que não vai dar ruim. A mesma conversa que ele falou com Eva lá no Jardim do Éden. Não, você pode comer, não vai acontecer nada de errado não. Você pode, Deus falou que não pode, mas você pode. Eu estou falando para você, você pode comer que não vai dar ruim. Então, a pessoa é convencida de que o que ela quer é o melhor para ela. E vamos ser honestos. Quantas vezes nós quisemos e lutamos para obter coisas que depois que conseguimos, depois que fizemos aquilo, aquilo se voltou contra nós. Foi uma péssima escolha. Você fez o que você queria, e porque você fez o que você queria, você pagou um alto preço. Esse é o grande problema, não só entre familiares, entre pessoas. Os problemas da família são os mesmos problemas. O problema do mundo, de forma menor. São vontades diferentes brigando umas com as outras. O marido diz assim: não, eu quero comprar, eu quero gastar. E a mulher diz: não, eu quero economizar. A gente tem que economizar. E aí? Duas vontades diferentes. O pai fala para o filho: você não vai, porque esse lugar que você quer ir, com essas pessoas que você quer ir, é perigoso. Pode acontecer algo ruim. Eu não quero que você vá. E o filho fala para o pai: você não manda em mim. A filha fala para a mãe: você não manda em mim. Eu vou. Eu quero ir. Minhas amigas vão. O que você vai fazer? Então esse é o problema da humanidade. Não só entre família, no emprego, no trabalho, mas também entre você e você mesmo. Você, a Bíblia diz, Deus já falou lá em Gênesis, no início da Bíblia, no início, para o primogênito de Adão e Eva, Caim. Ele falou essas palavras. Gênesis 4 diz assim: ele falou para Caim: o seu desejo, fale em voz alta por favor. Olha só, o seu desejo será contra ti. Quer dizer, o que você quer é contra você, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus já deu a dica, está lá no início da Bíblia, primeiras páginas da Bíblia. O seu desejo, o nosso desejo é contra nós. O que a gente quer é contra nós. Você tem um sentimento de mágoa e você quer se vingar da pessoa que fez algo ruim contra você. Então aquela mágoa que você sente é o seu desejo de não perdoar, de querer ouvir má notícia sobre aquela pessoa. Essa mágoa que você guarda dentro de você, ela faz mal a você. Não faz mal a pessoa, faz mal a você. Mas é o que você sente. E você diz assim: eu nunca vou perdoar. Fulano eu não perdoo. Quer dizer, você está fazendo o que você quer, e o que você quer contra você. O que você quer está impedindo o seu casamento de mudar. Muitos casais aqui que querem um casamento melhor, você diz assim: eu quero ter paz na minha casa, eu quero viver bem com meu marido, com a minha esposa, eu quero. Você fala que você quer, mas aí você vai e faz contrário do que você diz que quer. Você diz que quer paz, mas quando o marido fala uma palavra atravessada, você não aguenta, e você vai lá e fala duas. Por quê? Porque a sua vontade é retrucar, a sua vontade é brigar, a sua vontade é não ficar por baixo.
Então você tem um conflito. Um lado de você fala, eu quero paz. O outro lado, não, eu quero guerra. Eu quero guerra. Eu quero provar que eu estou certo e que ela está errada. Você não consegue. Problema da sua vontade. O seu desejo é contra você. Eu quero ser livre para fazer o que eu quiser. Aí você, jovem, foi na ideia dos teus amigos e você foi atrás da liberdade. Você foi correr atrás de ser feliz. Não, eu vou ser feliz. Eu vou fazer o que os meus amigos fazem porque eu sou livre. Aí o mundo te prometeu liberdade e te entregou prisão. Você começou em busca da liberdade. Hoje você é viciado. Hoje você é dependente de uma droga, de um vício, dependente dos seus amigos. Você começou buscando a liberdade, mas aquele desejo por liberdade entregou para você escravidão, prisão. Hoje você é um prisioneiro. Você não admite, mas essa é a realidade. Quer dizer, a sua vontade faz você gastar o dinheiro que você não tem para provar para outras pessoas que você é alguém. Não se prova para ninguém que você é alguém com dinheiro, muito menos pago a prestação. Sim ou não? Mas o seu coração pede. Não, eu quero. Então você vai e faz. Você vai e faz. Você casou, e quer ter família, mas ao mesmo tempo você quer ter os amigos. Você quer ter um amor paralelo. Você tem a esposa, mas você não quer deixar as outras. Você não quer deixar as outras mulheres. Você quer ter os dois mundos. As duas coisas que são incompatíveis. Você quer ter uma família direitinha, mas você também quer zoar, quer curtir a mulherada do lado de fora, ou a atenção dos homens do lado de fora, na rede social. Você é casada, mas você quer ser desejada por outros homens. Teu coração, tua vontade. O teu desejo será contra ti. Porém, cumpre a ti dominá-lo. Quer dizer, a verdadeira liberdade é dominar o que nós queremos. É raciocinar e pensar, isso que eu quero vai fazer bem para mim ou vai fazer mal para mim? E se o que eu quero eu não devo, então eu domino o meu desejo. Eu quero, mas eu não devo, então não vou fazer. Para você fazer isso, a sua vontade tem que estar por baixo, sujeita à sua cabeça, à sua decisão, que é o que a cruz representa. Jesus disse assim para os seus discípulos a respeito da cruz. Coloque o versículo do que ele falou. Ele disse, por favor, leia em voz alta. E dizia a todos, isso é para todos vocês, sem exceção: se alguém quer vir após mim, quer dizer, você tem que querer, você tem que usar a sua vontade para querer. Negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então veja, ele respeita o que você quer, por isso ele diz, se alguém quer vir após mim. Deus não vai obrigar você a segui-lo. Ele é tão justo que ele não obriga ninguém a segui-lo. Se você quiser seguir o diabo, você pode. Deus te dá o direito. Deus dá o direito. Deus permite que a gente faça o que quiser. Por quê, bispo? Porque Deus é justo e Ele não criou robôs. Ele não criou seres programados para obedecê-lo. Não, Ele nos deu o direito. E se nós vamos obedecê-lo, tem que ser por escolha, não por força, não por obrigação. Então quando Jesus diz, se alguém quer vir após mim, Ele está dando a você o direito
de segui-lo ou não. A decisão é sua, se você vai seguir Jesus ou se você vai seguir outra coisa, outro alguém. Saiba que você vai seguir alguém. Não existe quem não siga ninguém. Você segue alguém. Você pode dizer que você, não, eu sou senhor de mim mesmo. Não. Você adquiriu essa ideia de alguém. Alguém falou que você tinha que ser senhor de si mesmo e você abraçou essa ideia. Essa ideia não veio de você. Então, se você não seguir Jesus, você vai seguir alguém. Você tem que fazer uma escolha. Quem é digno de você seguir? Quem é líder digno que você siga? Eu fiz a minha escolha. Quando eu conheci Jesus e eu pesei, avaliei, li as Escrituras, vi o exemplo de vida, conferi as palavras que ele falou e coloquei-as em prática e vi que elas funcionaram na minha vida, então eu escolhi que ele é digno de guiar a minha vida. A minha vida está segura se eu seguir a ele. Já outros, eu não tenho segurança. Qualquer pessoa nesse mundo que você fizer de seu líder, você está correndo o risco de ser um cego sendo guiado por outro cego. Então ele disse: se alguém quer vir após mim, aí ele falou a solução para a vontade humana: negue-se o quê? A si mesmo, quer dizer, negar a sua vontade, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é quando você decide pegar a sua vontade e colocar ao pé da cruz. Senhor, como Jesus fez. Por que Jesus foi para a cruz? Jesus queria ir para a cruz? Jesus queria ir para a cruz? Não, a Bíblia diz que ele orou ao Pai e disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Quer dizer, se possível, se tiver outro jeito de salvar a humanidade, sem que eu tenha que ir para a cruz, por favor, me conceda esse pedido. Foi o único pedido que o Pai não concedeu a Jesus. Mas não tinha jeito. E Jesus então disse: não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Então, a cruz representa, pelo próprio exemplo de Jesus, a entrega da própria vontade. Ele foi não porque ele quis, ele foi porque ele confiou na vontade do Pai, como soberana, como melhor do que a dele. E é isso que negar-se a si mesmo, negar a própria vontade, significa. Você tem que fazer uma escolha. Quem aqui crê que a vontade de Deus é melhor que a sua? Quem crê? De fato, você crê de verdade? Pense antes de responder. Eu creio que a vontade de Deus é melhor do que a minha. Se você diz assim: bispo, eu creio que Deus sabe mais do que eu, pode mais do que eu, Deus tem um caráter melhor do que o meu, eu acredito que a vontade dele é melhor do que a minha. Se você de fato acredita que a vontade de Deus é melhor que a sua, então você vai pegar a sua vontade e vai sujeitá-la à vontade de Deus, como Jesus: seja feita a tua vontade e não a minha. Então, na hora que você sentir vontade de fazer alguma coisa, você vai se perguntar: é isso que Deus quer que eu faça? Essa é a vontade de Deus para a minha vida? E se você é sincero nessa pergunta, o próprio Espírito de Deus vai apontar para você na hora: não faça isso. E se você for obediente, então você nega a si mesmo, toma essa cruz, quer dizer, esse sacrifício de negar a própria vontade, e segue Jesus. E assim você vence. Você muda a sua vida, você muda a sua casa, você muda o seu mundo. Você não vai mudar o planeta, mas você pode mudar a sua casa, o seu mundo lá dentro, começando dentro de você.
Então é uma decisão que você tem que tomar. Se você diz assim: eu acho que a minha vontade é melhor do que a de Deus, então você já se apontou, se autoproclamou Deus. Boa sorte. Então eu quero fazer a oração agora. Essa oração aqui ao pé da cruz não é pela família, é por você, que reconhece que a sua vontade é contra você, e você quer sacrificar a sua vontade, entregar a sua vontade para Deus, fazer com que a dele esteja acima da sua. É seu direito fazer isso ou não. Novamente, Ele respeita a sua vontade. Mas não se esqueça, sua vontade tem consequências. A nossa vontade tem consequências. Ele disse que aquele que fizer a vontade de Deus vai permanecer para sempre.